Boa tarde, sétima série. Sétimas séries, aliás, né? Não são somente uma. Hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo da semana passada, a literatura infanto-juvenil, propriamente mais específico, trabalhando o romance infanto-juvenil. Hoje eu vou apresentar algumas características ah, mais incisivas e mostrar alguns exemplos para vocês, para que no futuro próximo, quando vocês forem produzir, vocês não tenham tantas dúvidas e consigam produzir de forma clara, ok? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui. Se você colocar no Google, você vai ver, vai ter esse resultado aqui, tá? De romances infantos juvenis, e você vai ver algumas obras aqui que você conhece, talvez tenha assistido o filme ou tenha lido o livro, né? Como na semana passada, a atividade foi sobre A Culpa é das Estrelas. Alguns alunos até me mostraram o livro que possuíam em casa. Então você nota que O Pequeno Príncipe, que é bem conhecido, né? Meu Pé de Laranja Lima, Jogos Vorazes, que né, o filme é bem famoso também, Harry Potter, Alice no País das Maravilhas, todos são considerados literatura infanto-juvenil e aplicados ao contexto de romance infanto-juvenil. Como eu disse para vocês na aula passada, né, o romance, todos têm na cabecinha que tem que ter paixão, coisas melosas e tudo mais, mas não é bem assim, né? Ele é um pouquinho mais abrangente. Que eu quero mostrar para você hoje? Que o romance ele é uma narrativa literária. Por que eu coloquei em negrito e por que eu coloquei essa setinha? Para que você lembre que é um texto narrativo. Nesse aspecto aqui, uma narrativa literária. Né? Que ele é? Ele é um gênero textual, obviamente, que se caracteriza pela sua estrutura de acompanhar a trajetória de um ou mais personagens em determinado tempo e em determinado lugar. Então, o texto narrativo, né, é aquele texto em que você vai contar uma história. Só que, aplicado ao romance né, literário, ele tem uma estrutura básica. Ele tem que ter tempo determinado, local determinado e personagens bem definidas e determinadas, ok? Então lembra, o romance, tá, infanto-juvenil, ele é uma narrativa literária. E o que é narrativa literária? É um gênero textual que tem como característica a sua estrutura, em apontar os personagens, o tempo e o lugar onde a aventura, o romance acontece. Ok? Espero que tenha ficado claro. Nós temos aqui um exemplo de uma estrutura de um texto narrativo, né? De um romance narrativo, chame como quiser, onde nós temos os quatro pontos essenciais. Qual o primeiro? A apresentação da sua história, né? Da sua narração, onde você inicia o desenvolvimento da história, como ela acontece, o clímax, o que é o clímax? O ápice, né? Por exemplo, se você está contando um romance bem meloso, que pode ser, né? E, por exemplo, um homem foi separado da mulher dele, não conseguem se encontrar e tipo, e quase no fim da história eles conseguem, pam, né, se encontrar. E então o que aconteceu? Você está esperando o tempo todo da história, é tipo um filme, você está esperando, esperando, esperando até que algo aconteça, que se encontrem, ou que a bomba exploda, né? Esse ápice é chamado de quê? De clímax. E como toda história ou todo filme, né, ele tem um desfecho, ele tem um fim, que pode ser um fim legal ou como eu gosto de ver as coisas, um fim dramático, um fim choroso, um fim triste, onde se for um romance mesmo bem meloso, um dos dois tem que morrer. Pra mim, tá? Você não tem que fazer assim quando você for fazer. É porque eu acho mais legal assim. Então essa é a estrutura básica, tá bom? Continuando aqui, isso aqui eu apontei para vocês na semana passada, mas eu gosto sempre de ressaltar uma vez mais, porque de uma semana para outra, né, vocês acabam, muito conteúdo, acabam esquecendo. Então, você não pode esquecer desses itens, tá? Eles são indispensáveis, tá? Narrador, personagem, enredo e tempo, tá? Mais uma vez vou lembrar você, eu tenho três narradores. Eu tenho o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Três tipos de narrador. Quem é o narrador personagem? É aquele que é personagem e conta a própria história, em primeira pessoa, o eu. O narrador observador é aquele que só conta a história, ele não participa dela. Ou seja, ele conta a história em terceira pessoa. E o terceiro tipo é o narrador onisciente, que ele é os dois. Ele
conta a história e ele está na história. Muito simples de você entender, gente. Não tem dificuldade, tá? As personagens, no slide posterior eu vou aprofundar mais, porque eu tenho alguns tipos de personagem, né? O enredo, o que é o enredo? É a história, os fatos, como elas acontecem, tá? E o tempo, lembra que eu falei, eu tenho tempo cronológico, desculpa, e tempo psicológico. O que é o tempo cronológico? Olha a palavra, ela se auto-explica. Cronológico, de cronologia. O tempo cronológico é aquele em que a passagem do tempo ela é cronológica. Acontece 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, 2 dias. A história não volta no passado e nem pula para o futuro, tá? Esse é o tempo cronológico. Agora, se você quiser contar uma história e que você está contando a história e um fato vai para o futuro e depois volta para o passado e depois volta para o presente, pode contar. Só que esse tempo não é chamado de cronológico. Esse é o tempo psicológico, tá bom? Muito claro, não é? Para finalizar, eu só quero mostrar para você os tipos de personagens que eu tenho dentro de um romance, né, infanto-juvenil. E em outros textos também. Eu tenho três tipos. Eu tenho o protagonista, né, que é o personagem principal, né, que é aquele que todo mundo quer saber o que vai acontecer com a história dele. Eu tenho os antagonistas, também conhecidos como vilões, tá? E quando você for escrever sua história, tem que ficar claro isso no seu texto. E os personagens, né, secundários, que são aqueles que aparecem aqui, aparecem ali, mas morreu, ninguém dá muita bola para ele, tá? Então, são meus três tipos: protagonistas, antagonistas, conhecidos como vilões, e personagens secundários. Ok? Então é só isso. Espero que você tenha compreendido bem. Né? Eu tento explanar da melhor forma possível. E lembrando que quaisquer dúvidas eu estou sempre à sua disposição. Como de costume, nós temos um exercício tranquilo, não muito grande. E até a próxima aula.